14 de outubro de 2025, meia-noite e 32 da madrugada. A luz apagou em alguns estados do Brasil e, junto com ela, apagou algo muito maior. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Quando a luz apagou, se foi aonde você estava, você fez o quê? Pegou o celular para reclamar no X? Entrou em pânico porque não sabia onde estava a lanterna? Ou percebeu que não conseguia dormir sem o barulho do ventilador? Porque o que aconteceu naquela noite não foi só um apagão elétrico, foi um apagão de consciência. E se você prestar atenção no que eu vou te mostrar nos próximos minutos, você vai entender que o verdadeiro apagão já estava acontecendo há muito tempo, dentro de você. Vamos ser honestos aqui. Quando a luz voltou, todo mundo respirou aliviado, né? Ufa, voltou. Ligou o ar-condicionado, plugou o celular, abriu a geladeira e a vida voltou ao normal. Mas e se eu te disser que esse normal é exatamente o problema? Porque sabe o que o apagão fez de verdade? Ele não tirou a luz, ele tirou a distração. E aí você ficou cara a cara com algo que você vem evitando há meses, talvez anos. Você não sabe mais ficar em silêncio, você não sabe mais esperar, você não sabe mais estar presente sem uma tela na mão. E o pior de tudo, você terceirizou a sua paz para o ar-condicionado, sua segurança para o Wi-Fi, seu sono para a Netflix, sua alegria para o Instagram. E quando tudo desligou, você descobriu que não tem um plano B para a sua própria vida. Deixa eu te contar o que é que eu vi naquela noite. E o que é que eu vi nos dias seguintes? Pessoas entrando em pânico porque não conseguiam acessar o banco digital. Gente brigando porque o delivery não chegava. Famílias inteiras sentadas na sala em silêncio, sem saber o que fazer. E sabe por quê? Porque a gente construiu uma vida tão dependente de sistemas externos que perdemos completamente a capacidade de nos autorregular. Olha, eu não estou falando isso de cima de um pedestal, porque no dia eu senti, quando a luz apagou, meu primeiro impulso foi: cadê meu celular? Não era para ver as horas, não era para ligar para alguém, era para preencher o vazio. Porque é assim que a gente faz, a gente preenche com barulho, preenche com música, preenche com notificação, preenche com série, qualquer coisa, menos com a gente mesmo. E aí eu percebi uma coisa: o apagão não foi o problema, foi o diagnóstico. Ele revelou que eu e provavelmente você estava vivendo no modo automático há tanto tempo. E quando o automático parou, eu não sabia mais como funcionar no manual. E olha só, esses números aqui. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, 18,6 milhões de pessoas. 74% dos brasileiros relatam picos de estresse que interferem nas atividades de vida diária. Aumento de 133% nas internações por ansiedade em jovens nos últimos 10 anos. Você acha que isso é coincidência? Não é. É o resultado de uma geração inteira que aprendeu a fugir do silêncio, que aprendeu a evitar o desconforto, que aprendeu a terceirizar a paz. E quando o sistema falha, a gente entra em colapso. Mas e se eu te disser que esse apagão pode ser a melhor coisa que aconteceu com você esse ano? Não porque foi bom, mas porque foi revelador. Sabe o que acontece quando você tira todas as distrações? Você finalmente consegue ver quem você se tornou, ver o que é que você tem evitado, ver o que é que realmente importa. Eu vou te contar o que é que eu fiz naquela noite. Depois que passou o susto inicial, eu sentei no escuro e fiquei ali, sem celular, sem música, sem nada. E sabe o que é que aconteceu? Nos primeiros 5 minutos de ansiedade. O que é que eu faço agora? Será que vai demorar? Eu devia estar fazendo alguma coisa? Mas aí eu fiquei, e lá pelos 10 minutos eu comecei a ver uma clareza. Comecei a ouvir minha respiração, comecei a sentir o meu corpo, comecei a perceber pensamentos que eu vim empurrando com a barriga há semanas. E aí eu entendi que eu não precisava de luz para enxergar, eu precisava do escuro para finalmente ver. Porque é isso, né? A gente vive numa claridade artificial tão intensa que a gente esquece que existe uma luz interna, uma luz que não depende de tomada, que não depende de Wi-Fi, que não depende de nada externo. E essa luz, ela só acende quando você para, quando você respira, quando você finalmente se permite estar. Agora deixa eu te explicar o que é que está acontecendo no seu cérebro quando você vive nesse modo de dependência externa. Toda vez que você pega o celular só para dar aquela espiadinha, toda vez que você liga a TV só para fazer companhia, toda vez que você evita o silêncio, você está treinando o seu cérebro para não conseguir se autorregular. Você está criando um circuito neural de dependência. E quanto mais você faz isso, mais você precisa fazer isso. É como um músculo que você nunca usa, ele atrofia. E o músculo da presença? E o músculo da paz interna? E o músculo da autossuficiência emocional? Eles estão atrofiados na maioria de nós.
Mas a boa notícia é: músculo atrofiado pode ser fortalecido, neural pode ser reconstruído, hábito pode ser transformado. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Então vamos ao que interessa. Como é que você constrói uma vida que não entra em colapso quando o sistema falha? É aqui que entra o método SRH, Sistema, Rotina, Hábito. E eu vou te mostrar como aplicar isso de forma prática na sua vida. Sistema: criar rituais analógicos. O sistema não é ter luz 24 horas, é ter clareza interna que funciona no escuro. Ações práticas para você nesse momento. Você vai criar momentos diários sem tecnologia. Você vai jantar sem celular na mesa. Vai se dar todos os dias 10 minutos de silêncio antes de dormir. Manhã, sem checar a notificação nos primeiros 30 minutos. Por quê? Porque você precisa treinar seu cérebro para funcionar sem estímulo externo. Você precisa reaprender a estar consigo mesmo. Eu faço isso todos os dias. Antes de dormir, eu desligo tudo, pelo menos 1h30 a 2 horas antes, para dormir. Celular eu deixo ou em outro cômodo ou no modo não perturbe, sem TV, sem música, e eu fico ali no escuro, só eu e Deus. No começo era muito desconfortável, mas hoje é o momento mais importante do meu dia, porque é ali que eu me reencontro. E isso virou um hábito. Rotina. Apagões voluntários. A rotina não é depender de tecnologia. A rotina é construir rituais que te sustentam quando tudo falha. Uma ação prática para você ou ações práticas para você. Pratique os apagões voluntários. Desligue tudo por 30 minutos por dia. Escolha um horário fixo. Pode ser de manhã, de tarde ou à noite. Se você não conseguir um horário fixo, estabeleça ao longo da semana aonde vai ser seu apagão voluntário. E você vai usar esse tempo para meditar, orar, ler um verso da Bíblia, escrever ou simplesmente estar. Aqui você consegue reprogramar. Não espere conseguir se preparar dentro do caos. Você precisa se preparar neste momento em que você está tranquilo, que você não está no caos. E você consegue prestar atenção. E você consegue reprogramar sua vida. Isso aqui é como um bombeiro que treina a apagar incêndio. Ele não espera o prédio pegar fogo. Ele treina todos os dias. E você? Você está treinando sua paz ou só está correndo atrás dela quando tudo desmorona? Hábito, autossuficiência emocional. O hábito ele não é conforto automático. O hábito é resiliência emocional. Outra ação prática. Desenvolva a capacidade de se sentir bem sem estímulos externos. Pratique gratidão ativa, 3 coisas por dia. Cultive presença consciente. Perceba onde você está, o que é que você sente. Fortaleça a sua fé. É agora que você precisa fortalecê-la. Oração, leitura, conexão espiritual. Por quê? Porque a verdadeira força não é nunca cair, é saber se levantar sozinho. E quando você constrói autossuficiência emocional, você não precisa que tudo esteja perfeito para você estar bem. Você está bem independente das circunstâncias. E é aí que mora a liberdade. Não é ter tudo sob controle, é estar em paz, mesmo quando nada está. Então eu volto para a pergunta que eu fiz lá no começo. O apagão revelou quem você se tornou. E agora você tem uma escolha. Você pode fingir que não viu, pode voltar para o piloto automático, pode continuar terceirizando sua paz, sua segurança, sua alegria, ou você pode usar esse apagão como um ponto de virada, como um convite para acordar, para viver, para parar de viver no modo aleatório, para finalmente construir uma vida que não depende de sistemas externos. Porque eu vou te dizer uma coisa, vai ter o trabalhão. Talvez não de luz, mas vai ter. Vai ter o dia que você vai perder o emprego, vai ter dia que o relacionamento termina, vai ter dia que a saúde falha, vai ter o dia que o dinheiro acaba. E quando esse dia chegar, você vai entrar em colapso? Ou você vai ter construído uma estrutura interna tão sólida que você consegue se sustentar mesmo quando tudo ao redor desmorona? Essa é a paz que excede todo entendimento, se preparar. Porque é disso que eu estou falando, não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre ter raízes profundas, é sobre construir hábitos que te fortalecem, não que te deixam refém. Então eu te convido hoje mesmo, antes de dormir, faça o seu primeiro apagão voluntário, desligue tudo, senta no escuro e fica ali, só você, sua respiração e Deus. Vai ser desconfortável? Provavelmente, mas é necessário o desconforto, mas é nesse desconforto que você vai encontrar a clareza que você tanto procura. E se você quiser ir mais fundo nisso, se você quiser aprender a construir uma vida com propósito, clareza e constância, eu tenho um presente para você.
Entra no grupo de WhatsApp Hábitos Transformadores. O link está aqui na descrição, é gratuito. Lá eu compartilho reflexões diárias, ferramentas práticas e uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão escolhendo viver com intenção. E se você quiser mergulhar de verdade no método SRH, eu tenho uma consultoria que vai te guiar passo a passo nessa transformação. O link também está na descrição. E antes de você ir, eu quero te deixar uma última reflexão. O apagão de 14 de outubro não foi uma tragédia, foi um espelho. Ele mostrou para a gente o quanto estamos desconectados de nós mesmos, de Deus, do que realmente importa. Mas ele também mostrou que ainda dá tempo, de mudar, que ainda dá tempo de reconstruir, que ainda dá tempo de acender a luz que existe dentro de você. Então te pergunto pela última vez, se a luz apagar de novo amanhã na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, você vai entrar em colapso? Ou você vai finalmente acender a luz que já existe aí dentro de você? A escolha é sua, mas eu espero que você escolha a luz certa. Nos vemos por aí em breve e lembra, a transformação começa com um hábito de cada vez. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.